Olá, estou aqui para contar um pouco da história da nossa família Torquato e Fernandes, né? Que fizeram parte da nossa história aí dos 32 anos que iniciamos junto aqui em Joinville. Então, gostaria de dar um depoimento aqui de toda essa nossa história. Em 1989, o seu Valmor, pai do Célio, ele foi a Salete, né, fazer uma visita para meus pais. E aí ele, na oportunidade, ele conversou com nós que estava interessado em vender o material de construção dele, a WMF, que ele possuía aqui em Joinville, ali na Urbano Schmidt, onde eles trabalhavam na área de material de construção, e tinha uma plana nos fundos na época. E ele foi lá em Salete nos oferecer, se não tinha interesse em entrar de sócio com o Célio, com o filho dele, porque o seu Valmor não estava mais querendo continuar nesse segmento e achou que seria uma oportunidade, né? Naquele momento, se a gente quisesse entrar. Meus pais, como eles já tinham uma idade um pouco mais, eram mais velhos, né? Eles ficaram com medo de vender a casa deles para poder entrar nesse negócio. Então, onde surgiu, onde eu estava junto na conversa e disse, pô, podemos fazer assim. Eu entro de sócio, eu vendo a minha casa e, e aí o pai e a mãe ficam com a casa de vocês, vão junto conosco lá trabalhar. Se não der certo, a casa do pai está garantida aqui. Aí o pai falou, então nós ficamos com a tua casa e botamos a minha venda. E aí, que a minha casa é uma casa nova, que a gente tinha construído há pouco tempo, ali em Salete. Então, ficamos com a tua casa e colocamos a tua venda, porque também era a casa do meu pai era na rua 15 de novembro. Era uma casa de madeira, mas era uma casa boa, com terreno grande. E tinha uma pessoa interessada na época, que era o Neco Sene. Então a gente, nessa conversa, a gente, pô, vamos oferecer então, ver se a gente consegue vender. E aí, oferecemos para o Neco Sene e ele se interessou e disse, não, eu quero comprar, quanto é que vocês querem? A gente falou 12 mil reais e ele já fechou negócio conosco e compramos, e aí vendemos e já chamamos o seu Valmor e o Célio e falamos que nós queríamos e tínhamos interesse e fizemos um negócio. Aí em 30 de abril de 1989, o pai e a mãe, a Zenita e Joaquim, eles vieram para Joinville para dar início a isso aí. Eu trabalhava na Romac, na empresa lá da Roden, e dei os 30 dias lá e vim só em maio para cá. E eles vieram em abril, então eles vieram um mês antes. E começaram a trabalhar aqui junto com o Célio e a Ivanir. Aí eu vim para cá, eu comecei a ver que as coisas eram bem complicadas, eu precisava estudar, precisava me preparar, porque como eu era torneiro mecânico, não tinha muito contato com pessoas, eu precisava estar, né, mais preparado para isso. Aí comecei a estudar ali no Tufidip e começamos a tocar a empresa WMF. Aí logo nos 3 meses seguintes, fomos ver a documentação da empresa e verificamos que a empresa ela não tinha um contrato com o dono do terreno para 2 anos. O seu Valmor ele só tinha feito o contrato de boca, não tinha feito o documento. E aí o seu Santos, que era o proprietário do terreno na época, falou assim, ó, eu estou vendendo essa área aqui e vocês podem ficar só até o final do ano, que era dezembro. Então a gente chegou aqui em abril de 1989 e quando foi em dezembro nós tínhamos que sair daquele local. Aí isso me assustou muito naquele momento, mas a gente não desistiu, não se acomodou. Fomos atrás para ver se achavam outro terreno, fomos lá para Fátima, para outros lugares, encontramos alguns galpões e por acaso passando ali na Urbano Schmidt, ali na entrada
do lado da Famalar, na entrada da Comasa, tinha um terreno vago ali, e aí a gente foi ali, viu, conversou com a pessoa se interessou em repassar para nós essa área, e a gente fechou o aluguel com ele, com o Juca, da atual um dos diretores da Crona. Ele era proprietário dessa área ali, então ele alugou essa área para nós. Aí a gente construiu um galpão nos fundos, fizemos o escritório rapidinho na frente, cercamos, assim foi muito rápido, meio que se endividamos na época e arriscamos, né? Porque como a gente tinha arriscado, vendido a minha casa em Salete, arriscado tudo, de uma hora para outra a gente se viu meio que perdido, achando que teria que voltar, né? Porque não era bem assim como a gente imaginava. Mesmo sabendo que esse ramo de material de construção na época era muito promissor, as coisas estavam assim, tudo que você fazia, botava para vender, vendia com muita rapidez, a gente trabalhava muito e vendia muito e ganhava muito dinheiro. Então, nos fundos desse material de construção tinha uma plana. E essa plana a gente fabricava forro, fazia forro. O seu Valmor já fazia forro na época lá, forro de pinos. Aí meu pai aprendeu lá com o seu Valmor e começou a fazer o forrinho lá. Minha mãe, a Zenita, também veio junto no material de construção, ela ajudava nos momentos que ela podia. E fazia o forro, amarrava ali, e tudo que se vendia, vendia lá na frente. E aí foi passando, né, o tempo. Aí a gente começou a pensar, pô, esse ramo de fazer forro e vender aqui no balcão, pô, se a gente fazer isso em maior quantidade, vamos ganhar muito dinheiro. Aí começamos a pensar em abrir uma nova empresa, uma empresa para fabricar forro mesmo, para trabalhar no atacado. Aí surgiu a ideia, a oportunidade, que o Pedrone, lá no Jardim Liriu, estava vendendo material de construção. Na verdade, ele estava alugando, ele estava desistindo de trabalhar com material de construção e ia embora para Itajaí. E nos ofereceu o ponto, e ele tinha um galpão nos fundos, assim, um galpãozinho pequeno, que cabia uma plana, e a gente achou que ali era o lugar ideal para a gente começar. Aí fizemos a proposta para ele, e em 1990, né, que foi em fevereiro de 1990, a gente já se mudou para o Jardim Liriu, e aí começamos a trabalhar com 2 segmentos. Nós fabricávamos forro e assoalho e vendíamos no atacado para o material de construção lá no Jardim Liriu, e tínhamos a WMF Materiais de Construção ali na Albano Schmidt, do lado da Famalar, onde a gente vendia para todo mundo, né? E aí foi passando o tempo. A gente trouxe meu primo lá de Salete, o Walter Ciro, para trabalhar conosco. E aí fomos trabalhando, né? Aí veio meu irmão, o Valdir, que também veio para cá e tentou trabalhar numa empresa na Schultz, aí não deu certo, depois veio trabalhar com a gente também por um período. Depois entramos de sócio com ele num outro material de construção que era Construfama. E aí antes ainda veio o Jair, meu irmão mais velho, que também saiu da empresa lá da Romac, veio para cá. Chegou aqui, ele não tinha onde ficar, daí nós tínhamos uma casa ali na Albano Schmidt, isso foi em 1992, por aí, 91. E aí a gente cedeu essa casa para ele morar. E aí estava toda a minha família aqui. Aí entramos de sócio com o Jair numa loja no shopping Anapep, que também depois não deu certo, assim como vários negócios que a gente fez, mas a gente tentou, foi vários, né? Entramos com o Jair, entramos com o Valdir, e aí foi continuando, fomos crescendo, até que chegou um certo momento, em 1994, que a gente viu que a área de atacado na venda para material de construção era melhor do que vender só ali, né, esperar o cliente dentro da loja no material de construção. Então a gente começou construímos um galpão de 950 metros quadrados ali na lateral da Cegonha, na rua Vice-Prefeito Ivan Rodrigues. E aí meu pai ainda fez todas as tesouras da cobertura do galpão. Foi assim trabalhamos tudo junto, sabe? Construímos aquilo ali com muito carinho. E aí logo em seguida já se mudamos para ali, só com a situação mais assim, precária, mas a gente tinha urgência em se mudar para uma área própria, porque pagava aluguel, e a época as coisas eram mais difíceis, né? E aí fomos evoluindo. Aí ali tínhamos já
3 planas trabalhando, tínhamos uma empilhadeira, tínhamos caminhão, tínhamos várias máquinas de circular, de estopadeira, e a empresa estava indo bem, né? E aí tínhamos 12 colaboradores, entre eles meu pai, né, que era o cabeça de tudo ali, e depois tinha o tio Vilmar, aí tinha o Valtencir, tinha o Denilson, que veio trabalhar com nós, o seu João, Denilson e o seu João, que trabalha até hoje com nós. Logo em seguida veio o Luiz, e assim foi, né? Veio o seu Juarez e muitos outros funcionários que agregaram ali no crescimento da nossa empresa, né? E aí ficamos por 10 anos ali na Rua Cegonha, na lateral da Rua Cegonha, com esse atacado. Vendo que que esse segmento era muito de sucesso, todo o dinheiro que nós fomos economizando, a gente foi comprando um terreno lá em Pirabeiraba, na Rua dos Bororós. Uma oportunidade que um amigo nosso, Dirceu, nos ofereceu, uma oportunidade de negócio. Acabamos comprando aquele terreno e ali construímos aquele galpão onde hoje a empresa se localiza. Mas voltando um pouquinho lá, a gente contando a história também do material de construção da WMF, queria deixar registrado que a WMF, ela também nos alavancou, ela também nos deu muito dinheiro para que a gente pudesse se mudar para essa área de Pirabeiraba. A gente ficou com ela até 1999 com esse material de construção, em um segmento muito bom, que depois vendemos para o meu primo César e meu tio Mário, né? Veio o Jaison, a sua família veio para cá tocar esse material de construção em 1999. Vendemos para eles e aí fomos trabalhar só no segmento de atacado, beneficiamento de madeiras, a partir daquele momento ali na Rua Cegonha, que ficamos então de 99 a 2004 naquela área só tocando, na Cegonha, trabalhando na área de atacado, vendendo para os materiais de construção. E aí, continuando, né, nesse período a gente era sócio na Construfama com o Valdir, depois o Valdir comprou nossa parte na sociedade da Construfama e tocou o material de construção dele sozinho. O Jair, por outro lado, também, como não deu certo aquela loja na Pepe, a gente vendeu, a gente desistiu da loja, ele tocou mais uns anos, aí não deu certo, ele fechou a loja e depois ele veio trabalhar de vendedor para nós nos materiais de construção em Joinville. Ele fazia a área de Joinville, o Jair. Então, daí o Jair tinha o trabalho dele, que era vendedor. O Valdir tinha a Construfama, tocando o negócio dele. E nós, eu, o Célio, Evanir e a Beth, na época minha ex-esposa, nós tocávamos a madeireira Torquato, né, que foi uma empresa de muito sucesso, né? Até que chegou em 2003, por aí, a gente percebeu que o pinus estava sendo substituído pelo plástico. Começou a entrar o PVC no mercado e começou a tomar conta disso aí. E aí a gente vendo que esse segmento estava caindo, né? O meu sócio sério, ele disse assim, por que nós não tentamos fazer pallets, né? Eu disse para ele assim, pô, mas cara, isso aí a gente vê tantas empresas que fabricam pallets aqui em Pirabeiraba que estão falindo, que não dá certo, porque é uma concorrência muito grande para entrar nas empresas. Mas mas resolvemos de começar com um cliente que era a Caesar, na época, a Schneider, na época que fabricava bombas de imersão, né? E aí fazíamos a caixinha para aquelas bombas ali. E aí a gente viu que era um negócio bom, foi crescendo, e aí a gente foi abrindo novos clientes na área de embalagem, e isso já em 2004, em 2003. Em 2004, então a gente mudou toda a empresa para Pirabeiraba, onde continuamos ainda por um período até 2006 trabalhando na área de atacado de madeiras e também na área de embalagens. E aí a gente viu que a embalagem a gente conseguiu entrar, aí a gente não conseguia entrar na Tupi, que era uma empresa que era nosso sonho. Se a gente entrasse na Tupi, a gente ia ter uma
uma porcentagem maior de vendas, né, nessa área, porque a Tupi é uma empresa de muito sucesso aqui em Joinville. Aí eu, como jogo muito futebol na área social, tinha muitos amigos, tinha um amigo Dino lá no Teco Teco, e tinha o Thiago, que trabalhava dentro da Tupi. E aí, conversando com o Dino e tal, que a gente tinha dificuldade para entrar, já tínhamos feito várias ofertas lá, deixar nossos preços, mas a gente tinha qualidade no produto, mas não conseguia entrar para iniciar as vendas. Aí esse Thiago nos levou, eu disse, não, deixa que eu levo lá, porque eu conheço o comprador, me passa aí por e-mail os seus preços, os produtos que vocês fazem, a amostra. E a gente passou, e logo depois de 1 mês, 2 meses, a gente já estava iniciando vendendo para Tupi, que onde é hoje o nosso maior cliente, a Tupi, né? Depois veio a Schultz, que a gente conseguiu entrar, e assim Marcegaglia e outras empresas, Panatlântica, e foi aumentando o nosso leque na área de embalagens, e hoje a empresa é o que ela é hoje, né, que abraçou, praticamente somos o número 1 em Joinville na venda de embalagens, né, para a nossa região. Então, essa é um pouco da história da Fercaléu, que antes era Madeireira Torquato, WMF Materiais de Construção, e hoje é Fercaléu. Eu vou contar assim para vocês o que significa WMF, né? A WMF Materiais de Construção significa Valmor Marcelino Fernandes, que era o que iniciou, o pai do Célio, lá no início, em 1986, com o material de construção aqui em Joinville. Então ele colocou as iniciais do nome dele. Então era WMF, Valmor Marcelino Fernandes, e a Torquato então levou o meu sobrenome, Madeireira Torquato, né? Levou o meu sobrenome do meu pai, né? Que a gente veio junto, entrou de sócio com o Célio. E aí depois, quando a gente criou a Fercaléu, a gente resolveu colocar um nome ímpar, onde não envolvia nossos sobrenomes e nem família, onde colocamos as iniciais dos filhos. Na época eu tinha o Fernando, meu filho, né? O Célio tinha a Kátia e o Léo. Então olhamos assim, ó, vamos colocar Fer de Fernando, K de Kátia, Léo, Fercaléu. Aí formamos o nome Fercaléu. Depois veio a Luana, mas a Luana veio bem depois, em 2005, onde a empresa já existia e não deu para colocar o nome dela junto no nome da empresa, na razão social. E hoje, então, só temos sempre, depois em um certo período, fechamos a Madeireira Torquato, né, a razão social Madeireira Torquato, e ficamos apenas com a Madeireira Fercaléu, que hoje é a nossa empresa, temos 32 anos nessa empresa, uma empresa que muito familiar, assim, eu tenho que agradecer lá do início o pai do Célio por nos dar a oportunidade, né, de vir nos oferecer naquele momento, e a gente veio para Joinville e deu tudo certo. Agradecer ao Célio também pela oportunidade e dizer que são 32 anos de sociedade, onde passamos por muitas dificuldades, muitos problemas, inclusive nesse período dos 32 anos eu me separei por causa, talvez um dos motivos foi essa empresa onde todos trabalhavam junto e cada um com a sua forma de ser. Então talvez me levou, né, um dos motivos foi que eu me separei por isso, mas nunca abri mão da empresa, porque eu sabia que ali era o meu ganha-pão e o ganha-pão dos meus filhos. Então a gente, mesmo com a separação, a gente conseguiu fazer uma separação onde que eu dei bens imóveis para ela, mas continuei com a empresa, porque ela é uma empresa de sucesso, uma empresa que a gente acreditou, que a gente batalhou, que a gente lutou lá do início, que não foi fácil, né? A gente levantava cedo, trabalhava muito, quando tinha um material de construção, trabalhava até sábado, final da tarde. Então, assim, agradecer a todos que participaram, a minha mãe, que criou nossos filhos, né? Ela criou a Kátia, filha do Célio, criou o Fernando, criou o Léo. Quando eu falo criar, eu falo que enquanto que nós estávamos lá trabalhando, ela estava em casa cuidando do nosso filho para nós poder ter a liberdade de poder trabalhar, porque senão as nossas esposas teriam que ficar em casa e a gente precisava delas junto no trabalho, né? Então tem a participação de todas as pessoas, do meu pai, da minha mãe, do Célio, da Ivanir e de todos os envolvidos, né? Então é mais ou menos essa a minha história. E aí em 2021 os filhos estavam trabalhando com nós, né? Meu filho tem 27 anos,
e já trabalha há 8 anos lá na empresa. O Léo também está trabalhando já com nós há bastante tempo. E, e aí, em 2021, a Kátia veio para a empresa. Veio a pandemia, ela tinha um projeto de ir embora para outro país, não deu certo e ela resolveu ficar no Brasil. E aí eu olhei para ela assim, que ela vinha de uma outra empresa com uma bagagem muito boa. Eu disse: "Ô Kátia, tu não quer vir trabalhar com a gente? Ó, vamos aí, ajuda, vamos fazer essa empresa crescer ainda mais." Aí ela aceitou o desafio e aí começamos a fazer a sucessão, onde começamos a delegar para os filhos a empresa. Mas nós sempre por trás, né, acompanhando, e hoje, graças a Deus, já estamos no segundo ano, eles estão tocando a empresa, estão indo super bem, eles assim, aumentaram, dobraram o faturamento da empresa, a empresa está indo muito bem e a gente acredita que eles têm tudo para dar certo. Então, estou torcendo pelo Fernando, meu filho, estou muito feliz, muito honrado de ver ele lá na empresa, tocando aquilo lá com carinho, batalhando, assim, torcendo pela Kátia e pelo Léo. O Léo hoje está no financeiro, um cara de confiança. Sempre falei para ele assim: "Léo, eu trabalhei todos esses anos como financeiro da empresa e o Célio tinha total confiança em mim." Por quê? Porque eu sempre trabalhei com transparência. Eu sempre procurava mostrar as claras as coisas, porque quando a gente mexe com dinheiro, a gente tem que ter no mínimo a bom senso de deixar o sócio da gente à vontade para ele saber o que está acontecendo, né? Então tudo que eu fazia, por exemplo, eu comprava uma roupa, ou comprava um relógio, ou um celular, eu já mostrava para ele: "Ó, tu comprei isso aqui e tal", né? A minha conta sempre foi aberta para eles poderem ver. Eles tinham acesso à minha conta, eu tinha acesso à conta deles. Então a gente trabalhou sempre junto em família e muita confiança um com o outro, e assim deu certo graças a essa confiança entre nós sócios, né? Então é assim que eu tentei passar isso para o Léo, que está hoje no financeiro, e acredito que ele vai conseguir passar também toda essa tranquilidade para o Fernando, que também é sócio dele, e para a Kátia, né? E que eles possam ter muito sucesso. Agradecer também a meu pai e minha mãe, né? Porque vieram comigo lá no início, acreditaram nesse sonho, e então estou com a minha mãe até hoje. Então a gente assumiu um compromisso com eles lá no passado, de eles vender a casa deles em Salete e vir morar com a gente, e a gente cuidar deles até o final da vida deles. Então ficou responsabilidade minha e Devanir. Meu pai, a gente cuidou dele até os últimos dias da vida dele, em 2013, quando ele partiu. Mas ele tinha a casinha dele, ele tinha todo o conforto. Ele sempre, nos últimos anos, já não trabalhava mais na empresa, então ele tinha o carro, levava os netos para a escola, para os jogos de futebol, e foi pescar muitos anos com nós no Mato Grosso. Então meu pai foi um cara assim que nos últimos anos aproveitou muito a vida, e eu fico muito feliz por poder ter participado junto com ele disso, né? E a minha mãe ainda está comigo, né? Hoje eu moro com ela, depois que eu me separei em 2017. Eu vim morar com ela mora aqui no meu apartamento, e ela está super feliz. Hoje a gente tem uma boa convivência. Eu me casei novamente em 2020 com a Luciana, mas a gente tem um casamento onde eu fico 3, 4 dias na casa dela, 3 dias aqui na casa da mãe. Então isso está muito bem tranquilo, essa situação. Hoje a minha filha mora comigo, a Luana. Ela tem 16 anos e também estou colocando ela dentro da empresa. Ela entrou como um jovem aprendiz na empresa e fez cursos, né, de jovem aprendiz, e hoje ela está lá trabalhando 3 dias por semana, um período. Quando ela não está no colégio, ela vai lá trabalhar. Então ela também já está começando a sentir o gosto de como é que é ter uma empresa, como é que é fazer as coisas. Ela sempre diz que não é isso que ela quer para a vida dela, que ela tem outros sonhos, mas ela já está lá dentro, já está conhecendo como funciona a empresa, para que, se ela quiser também no futuro continuar com eles e fazer a Fercalé uma grande empresa junto, os 4, né? O meu filho Fernando, a Luana e os filhos do Célio, o Léo e a Kátia,
a gente ficaria muito feliz que eles trabalhassem os 4 juntos. Então é isso aí que eu tenho para contar da minha vida, né? Que hoje resolvi contar essa história. Obrigado a todos, e se eu esqueci de alguém ou de alguma coisa, eu peço desculpa se eu nessa minha depoimento eu magoei alguém, eu falei alguma coisa que talvez tenha ofendido, peço perdão. Apenas quis contar a história da nossa empresa, o sucesso que ela foi nesses 32 anos, e espero que ela continue por muitos e muitos anos. Obrigado.